Muito bem, jovens, estamos aqui com mais um Bari Honesta, o canal em que a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. E hoje nós vamos responder a uma pergunta que é muito frequente no consultório e também nas redes sociais. Eu tenho indicação de cirurgia bariátrica? Ou eu me beneficio da cirurgia bariátrica? Ou ainda, eu posso fazer a cirurgia bariátrica? Essa é uma pergunta que vem muitas vezes de vocês quando vocês já têm passado por inúmeras tentativas de tratamento com outras medidas e aí se dão conta de que existe essa possibilidade do tratamento cirúrgico e vem para nós com esses questionamentos. Primeira coisa que eu coloco para vocês e que eu sempre informo aos meus pacientes e seguidores nas redes sociais é que a cirurgia bariátrica ela tem o potencial, o tratamento cirúrgico, as operações que nós fazemos, elas têm o potencial de beneficiar qualquer pessoa que seja portadora de obesidade. Desde aqueles pacientes que têm graus de obesidade mais leves, graus de obesidade menores, até aqueles pacientes que têm quadros mais significativos, mais graves, para quem a indicação da cirurgia salta aos olhos. Se a gente for analisar a história das cirurgias que a gente faz, a gente vai ver que, infelizmente, algumas entidades reguladoras, elas ainda mantêm a indicação da cirurgia baseada em critérios, falando da história, de mais de 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, de 1991, quando se definiu que as cirurgias elas deveriam ser oferecidas para aqueles pacientes com obesidade de grau mais severo, mais importante. Então, aqueles pacientes que tivessem o índice de massa corporal, aquela relação do peso pela altura elevada ao quadrado, acima de 40 ou então acima de 35, desde que a gente tivesse aí alguma condição, alguma doença, alguma comorbidade associada à obesidade. E aí, infelizmente, ainda hoje, algumas entidades de regulação mantêm esses critérios. Mas o que a gente sabe hoje é que mesmo os pacientes que têm obesidade de grau mais leve, que têm obesidade de grau 1, com índice de massa corporal entre 30 e 35 kg por metro quadrado, essas pessoas podem se beneficiar da cirurgia. Inclusive, isso já é reconhecido em diversos cenários pelo Conselho Federal de Medicina. Então, hoje a gente considera que uma pessoa que tem, a partir da obesidade de grau 1, ela pode se beneficiar da cirurgia, até aqueles pacientes que têm quadros mais significativos. Então, a ideia da gente é hoje olhar muito mais para o contexto geral, o histórico daquele paciente, as condições que ele apresenta em associação ao quadro de obesidade, o histórico de terapias anteriores, a história familiar, para aí sim nós formularmos a nossa proposta. Então a gente considera que quando os pacientes, mesmo com graus de obesidade menores, eles têm comorbidades mais graves, condições mais severas associadas à obesidade, como um diabetes de difícil controle, uma hipertensão e uso de múltiplas medicações, um quadro de apneia do sono mais grave, mulheres que estão tentando engravidar e não têm conseguido, e a obesidade se apresenta como um fator determinante para essa infertilidade. Pessoas que apresentam condições osteoarticulares que limitam as atividades diárias, ou então alguém que por causa da obesidade tenha qualquer limitação para as atividades diárias, a gente sabe que essa pessoa se beneficia sem dúvida nenhuma do tratamento cirúrgico e pode ser o momento de oferecer. O que é que eu digo, ao que é que eu me refiro quando eu falo sobre o momento de oferecer? É que quando você tem graus menores de obesidade, muitas vezes é interessante que antes de seguir o caminho da bariátrica, quando você tem obesidade de grau 1 ou de grau 2, mais limítrofe para o grau 1, é muito interessante que realmente, antes de você optar pela cirurgia diretamente, você procure se submeter a tratamentos que não envolvam a cirurgia, porque uma pessoa que tem uma obesidade de grau menor, não há dúvida, é a que tem o maior potencial de responder a medidas clínicas.
Então a gente considera que essa pessoa que tem obesidade de grau mais leve, ela deve tentar terapias envolvendo medicações, mudança de estilo de vida, reeducação alimentar, prática regular de exercícios, e aí, realmente, em essa estratégia combinada, essa estratégia envolvendo diversas medidas não funcionando, aí sim, ela buscar o tratamento cirúrgico da obesidade, porque sem dúvida nenhuma que num contexto desse, o benefício ele vai existir. E aí a gente vem depois para os pacientes com obesidade de grau um pouco mais significativo, com obesidade de grau 2, em que aí você já tem uma indicação mais precisa do tratamento cirúrgico. Sobretudo quando essa obesidade de grau 2, com índice de massa corporal acima de 35, ela se apresenta com condições associadas. E frequentemente é o que acontece. A presença de esteatose hepática, doença hepática metabólica associada à gordura, frequentemente vem associada a essas condições de obesidade de grau 2, a presença de hipertensão, diabetes, apneia do sono, isso que a gente já conversou, essas comorbidades, essas condições associadas, sobre as quais a gente já conversou agora há pouco. E aí, numa situação dessa, realmente a gente sabe que existe aí uma indicação, sem dúvida nenhuma, precisa para a cirurgia. E aí depois a gente vem pacientes com quadros mais severos, os pacientes com obesidade grau 3, com índice de massa corporal acima de 40, grau 4, com índice de massa corporal acima de 50, e o grau 5, que é quando você tem o IMC acima de 60, frequentemente aí pacientes que pesam mais de 100, 130, 150, 160, 180 quilos. Nessas situações eu afirmo categoricamente que a cirurgia bariátrica precisa participar da estratégia de tratamento. Por quê? Porque estatisticamente a gente sabe que a probabilidade de uma pessoa com esse quadro de obesidade mais significativo ser adequadamente tratada com medidas que não envolvam a cirurgia é muito baixa. Eles podem até experimentar perdas significativas de peso. Eles podem até experimentar perdas de 30, 40, 50 quilos às vezes, mas o que vai impactar negativamente nesse tratamento é a possibilidade dessa população não manter esse resultado que foi atingido. Então, quando a gente tem um paciente com índice de massa corporal acima de 40, a gente já diz, para você, a cirurgia precisa estar presente. O tratamento cirúrgico, uma operação bariátrica, precisa estar dentro do seu contexto de tratamento. É necessário que isso aconteça. E aí, nessas situações, a gente encaminha, considerando esse benefício, essa indicação, dentro desses contextos, a gente encaminha o paciente para essas avaliações, para as avaliações iniciais, na verdade, para a preparação para a cirurgia, com perspectiva, sem dúvida nenhuma, de resultados excelentes, como a gente já comentou em vídeos anteriores. Não há dúvida nenhuma de que a cirurgia bariátrica, ela é hoje, ainda hoje, o melhor tratamento que a gente tem disponível para a obesidade. E aí eu sempre coloco, nesse contexto de indicação, que hoje não cabe mais aquela ideia que muita gente tem de que eu preciso estar em franca falha de tratamento para que eu possa me submeter à cirurgia. Ou seja, que a cirurgia realmente é aquela última opção, é a opção final, quando nada mais dá certo, quando eu já estou numa situação de extrema gravidade, aí sim eu vou optar pela cirurgia. E a resposta que eu sempre dou a uma afirmação dessa é que isso não deve acontecer. Na realidade, quanto mais precocemente nós indicarmos o tratamento cirúrgico, maior a chance a gente vai ter de bons resultados, maior a chance a gente vai ter de conseguir tratar essa pessoa adequadamente e, o mais importante, com o menor risco de complicações. Então é por isso que hoje eu digo, a cirurgia ela deve ser indicada o mais precocemente possível. Nessas populações com grau de obesidade maiores, a cirurgia deve ser oferecida de imediato, sem nenhuma tentativa prévia de tratamento não cirúrgico. E quando a gente tem aquela população que tem graus de obesidade menores, não cabe você ficar tentando durante longos anos tentativas
Não cabe você tentar durante longos anos estratégias que já têm se mostrado infrutíferas. Isso só vai gerar frustração para esse paciente, isso só vai gerar um gasto desnecessário de tempo e muitas vezes até de recursos financeiros com resultados que não vão se mostrar consistentes e eficazes muitas vezes e muito menos duradouros. Então, é muito importante que a gente pense sempre na possibilidade da cirurgia como uma alternativa que pode ser oferecida em qualquer momento da história do nosso paciente. E aí muito frequentemente vem a pergunta: Doutor André, e a cirurgia pelos convênios? A cirurgia pelas operadoras de plano de saúde? Eu consigo fazer a cirurgia pelo convênio? Eu consigo fazer... A minha operadora, da qual eu sou cliente, ela cobra a cirurgia para mim? E aí eu retomo o que eu falei no início do vídeo. As operadoras, elas ainda estão engessadas na regra que já faz parte da história da cirurgia bariátrica, do passado da cirurgia bariátrica, que foram regras definidas, como eu falei, em 1991, há mais de 30 anos aí. Então, a gente percebe que, infelizmente, as entidades que trabalham com a saúde suplementar, elas pararam no tempo. E ainda hoje elas seguem rigorosamente essa regra de que a cirurgia não deve ser oferecida em nenhuma circunstância para o paciente que tem obesidade de grau 1. Ela começa a ser oferecida para aquele paciente que tem obesidade de grau 2, desde que ele tenha previamente sido submetido a pelo menos 2 anos de acompanhamento clínico prévio. E desde que o paciente com obesidade de grau 2, IMC acima de 35, tem alguma comorbidade associada à obesidade, como hipertensão, diabetes, apneia do sono. E aqueles pacientes que têm obesidade de grau 3, índice de massa corporal acima de 40, aí independente da presença de comorbidades, mas desde que tenham sido previamente submetidos a 2 anos de tratamento clínico. E o grande detalhe é que o paciente que tem índice de massa corporal acima de 50, ou seja, o paciente que tem obesidade de grau 4, esse paciente ele não precisa de nenhum desses critérios prévios para se submeter à cirurgia. E é o paciente que realmente tem indicação formal do tratamento. Não há dúvida nenhuma. Por isso que as operadoras liberam independente de acompanhamento prévio e independente de comorbidades. Agora, só para reflexão, qual a impressão que a gente tem? É que hoje as entidades que trabalham com a saúde suplementar, e aí incluindo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, eles ainda enxergam vocês como sendo pacientes que precisam esperar atingir quadros muito graves para que possam ter a cirurgia sendo autorizada pelas operadoras, tendo sido realizada pelas operadoras de plano de saúde. O que é lamentável, porque a gente sabe como o tratamento precoce e eficaz da obesidade reduz agravos, reduz complicações, reduz mortalidade, reduz a ocorrência de comorbidades, reduz risco de câncer. Tem diversos benefícios que estão envolvidos aí. Mas, na atual conjuntura, esses são os critérios. Mas lembrando, não é porque a operadora não libera a cirurgia para você que você não tem benefício, não pode ter benefício com ela. É muito importante a gente entender isso. O benefício, como eu falei, ele na verdade se estende para todos os pacientes que têm obesidade. Desde o paciente com obesidade de grau mais leve até aquele paciente com obesidade de grau mais severo.